Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança de homem, pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito em que vós habita. Da mesma maneira, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viver segundo o Espírito, mortificardes as obras do corpo e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Viver uma vida no Espírito, andar no Espírito, ter uma vida no Espírito. Esse texto do apóstolo Paulo, a epístola aos Romanos, trata especificamente de um caminho. Ele constrói um caminho para ele, para nós aqui, para a igreja de Roma, andar no Espírito, andar segundo o conselho do Espírito. E nós vamos ver esse caminho de forma prática. Eu quero frisar para vocês esses benefícios que a Bíblia traça de andar no caminho, de viver no Espírito. E o texto vai dizer, no verso de número 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, do 2 até o 5, nós vamos ver uma verdade específica para quem decidiu andar no Espírito. Quem decide andar no Espírito é liberto da lei do pecado e da morte. Libertos da lei do pecado e da morte. O pecado, ele tem uma lei e resulta na morte. Ele tem um salário, ele paga. O pecado paga direitinho. E o salário dele é a morte, tanto física quanto espiritual. Tem muita gente que está quebrando esses princípios, vivendo de pecado, mesmo tendo relativamente um conhecimento de Deus, mesmo sabendo as implicações dos princípios de Cristo. Que Deus possa livrar essa geração de tudo isso. Mas o texto diz que quem decidiu a viver ou a andar pelo Espírito é livre
dessa lei do pecado e da morte. Há um comentário de William Greathouse, diz o seguinte: ele diz que o capítulo 8 de Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e ele comenta sobre condenação aqui, ele diz que é mais do que uma absolvição judicial. Aponta que nenhuma condenação se refere à libertação e não apenas ser liberto da culpa. Quando o texto diz que nós somos livres da lei do pecado, é livre dessa condenação. O texto começa dizendo: não há mais condenação para quem está em Cristo. Você é livre, você é liberto dessa lei do pecado que vigorava até agora, mas você estando em Cristo, você está isento. O diabo pode até te acusar, mas você está isento dessa lei. Você não anda mais nela, você anda no Espírito. Então não é apenas a absolvição de uma condenação, refere-se à libertação, não apenas de uma culpa, mas do poder escravizante do pecado. Outrora nós éramos escravos do pecado, e quem está no pecado é escravo, irmão. Quem vive no pecado vive escravo do pecado. Mas quem anda no Espírito está livre da escravidão do pecado. Amém? Então, é uma palavra grega, condenação aqui é uma palavra grega chamada katakrima. Traz a ideia de que estamos em Cristo, de que não há necessidade mais de fazermos trabalhos forçados, penosos, como se nós nunca tivéssemos sido perdoados. Você já notou que cristãos pós-modernos fazem trabalhos penosos, campanhas penosas, sacrificiais, como se eles nunca tivessem sido perdoados? Eles agem como se nunca tivessem alcançado o perdão de Cristo. Eles continuam mantendo uma vida de penalidade. Continuam vivendo uma vida culposa. Como se nunca acabasse essa pena. Como se tivesse que manter uma vida religiosa para poder ir alcançando cada vez mais o perdão. O Cristo que te salvou já te perdoou e já te livrou da lei do pecado e da morte. E você não precisa mais fazer nenhuma tarefa extraordinária, forçada, como se nunca tivesse sido perdoado ou libertos. Devemos notar o fato que somos justificados não pelas obras, mas pela obra de Deus em Cristo. Não são as nossas obras que nos salvam, mas a obra de Cristo no Calvário por nós. Você é livre pela obra de Cristo no Calvário. Você se torna livre por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que você faz ou fez algum dia. Por isso que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Nenhuma condenação há sobre a minha vida quando eu vivo uma vida no Espírito. Porque quando eu não vivo uma vida no Espírito, eu não tenho a consciência que liberto sou, e não tendo a consciência que liberto sou, começo a fazer as minhas penitências para poder alcançar o favor de Deus. Quando você vem ao culto, você não vem fazer uma penitência. Quando você dá o dízimo, você não está fazendo penitência. Quando você faz uma campanha, quando você ora, faz um jejum, você não está fazendo penitência, não é um trabalho forçado. Isso é um ambiente que você constrói para ter mais intimidade com o Cristo que te salvou e que te perdoou.
Nós não vivemos mais de penitência, não precisa pagar mais pena para ninguém, penitência, mais orações. Não! Nós não podemos viver assim, irmãos, reféns de nós mesmos. Jesus já nos libertou e nós nos autocondenamos. Nós nos autoflagelamos. Trazemos em nós mesmos a ideia de que precisamos pagar um preço. Não, o preço já foi pago e liberto. Eu fui de uma prisão. Quantos libertos estão dentro dessa casa? Levanta a mão e dá um glória a Deus. O pecado já não tem mais poder contra você. Você pode até optar viver em alguma instância na carne e desagradar a Deus, mas isso não é vida no Espírito. Hoje eu estou tratando de quem vive no Espírito. Paulo, no contexto do capítulo 8, nessa primeira parte que nós lemos, ele está tratando de gente que vive no Espírito. E ele até diz, nós já não estamos mais na carne. Quer ver o verso de número 4? Para que as justas exigências da lei se cumprissem, nós que não andamos mais segundo a carne, sim segundo o Espírito. Então ele está tratando de gente que já foi liberta da escravidão, que não sofre mais condenação, que é liberta da lei do pecado e da morte, e que não anda segundo a carne. E a guerra da carne contra o Espírito, ela é diária, mas isso não significa que você perde a salvação ou deixa de ganhar salvação por causa disso. Não. Jesus já te salvou e foi Ele que te salvou. E a salvação não pertence ao homem, pertence a Deus. É dom de Deus, é Deus que dá. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus. Você pode perder comunhão com Deus, você pode perder intimidade com Deus, você pode perder unção de Deus. Agora a salvação em Deus é de Deus. Você pode até não ser salvo, está enganado. Porque o salvo não gosta de ficar no pecado. O salvo peca, volta rápido. O salvo peca, pede perdão, reconcilia o que tem que acertar e volta para os pés do Senhor. Salvo não vive de pecado, ele pode até pecar. Agora, gente que vive mergulhado no pecado nunca foi salvo. Agora, você que não vive mergulhado no pecado, você é salvo. E você é liberto da lei do pecado e da morte. Portanto, você não pode sofrer condenação, acusação. Você não pode viver acuado. Você tem que viver em vitória. Você tem que viver em fé. Você tem que viver em conquista. Ah, mas a peleja é grande. Irmão, peleja tem para todo lado, para todo mundo. Cada um tem um pouquinho. Mas isso aí não pode nos impedir de assumir uma verdade específica, teológica, bíblica, central, de que Cristo, quando me libertou de vez. Eu posso até dar uma barrelada, desculpa a expressão, mas Ele me libertou. O sacrifício de Jesus não foi pela metade. O sacrifício de Jesus não foi para te salvar só um pouco. Ah, Jesus já até arrancou aqui o cigarro. Jesus já até arrancou a bebida. Jesus já até arrancou a cachaça, a droga, a prostituição. Mas não arrancou a mentira. A fofoca ainda continua. Ai, 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 ai. Que Jesus é esse que liberta pela metade. Portanto, nós precisamos intimidade, sacrifício em jejum e oração. Então, toda quinta-feira você faz seu jejum, tá? Vem para o culto, já faz seu jejum na quinta-feira. Quinta-feira você já amanhece sem comer. Passa pelo menos uma consagração até meio-dia para poder vir para o culto à noite, para a gente fazer essa unção aqui, quebrando todo o jugo, orando e Deus curando o povo. Amém? Temos que orar e jejuar. Mas não é para ser salvo mais não, porque salvo já estamos e libertos da lei do pecado e da morte. É para ter intimidade com esse Deus, porque é para conservar a nossa vida no Espírito. Amém? Quem vive no Espírito então está liberto da lei do pecado e da morte. Quem vive no Espírito anda segundo o conselho do Espírito. Do 5 ao 8, o apóstolo Paulo vai fazer essa abordagem. Veja o verso 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Agora, pela graça do Espírito de Deus, podemos escolher pender para um lado ou para o outro. A graça, irmão, ela não te bloqueia de nada. Você vive no Espírito, pela graça você tem liberdade para andar, ou na carne ou no Espírito. Você pode pender, que o texto está dizendo que quem se inclina para as coisas da carne, quem vive na carne, se inclina para as coisas carnais. Mas quem vive no Espírito, a tendência dele é inclinar pelo Espírito. Então, a graça não é um freio. A graça de Deus não é uma mordaça. A graça de Deus não é uma coleira. Não é um freio. Não. Não é uma corda. Não é uma corrente que amanieta você. Você cheio de vontade de pecar, e a graça é uma corrente que te segura. Agora você não vai mais, está agarrado na graça. Não, a graça não, a graça é a liberdade que temos de ver o pecado e não querer. A graça é a liberdade que temos de andar no meio do pecado e não querer o pecado. Sabe aqueles irmãos que têm as famílias que ainda não são libertos, que nos finais de ano faz aquelas festas, aí é vinho, é cerveja, é aquele forró, é aquela festa, é truco, 6, ladrão, vai! Não tem? O crente fica crente uma benção, mas nessa festa ele joga truco, ele vira uma bagunça, mas vira uma... ele bate na mesa e ele truca mesmo, pesado. Por quê? Porque ele pode fazer isso. Não tem uma corrente amanietando ele, não tem ninguém segurando. Não, porque nós somos libertos da lei, do pecado e da morte. E a graça de Deus não é uma corrente ou uma corda que nos prende num canto e fica fechado lá, se não peca. Não! Você é livre para ver o pecado, ver todas as coisas, perceber que aquilo ali não é bom, e para agradar o seu Deus que te salvou, você não faz. Ah, pastor, mas é pecado ir no rodeio? É pecado ir na festa? É pecado? Não, não é, irmão, eu não vou porque eu não quero ir. Ninguém está me amarrando para ir, não. Eu não vou porque eu não quero. Sou livre para não ir. Eu sou livre para não querer. Eu sou livre para não fazer isso aí. Eu me lembro do irmão Carlão quando converteu. Vou até contar um pedaço aqui, pedir licença para ele. Quando ele se converteu, Carlão ele gostava de tomar uma gelada, bem daquelas, né? Aí, nos primeiros meses da conversão do Carlão foi terrível, porque os amigos dele eram muito. Ele era organizador, negócio de festa, de laço, de rodeio e tal. O cara chegava com a cervejinha gelada, esfregava assim, Carlão, você não aguenta 6 meses. 6 meses você não passa. Olha. Aí ele falava, quem me libertou foi Jesus. E ele foi indo, acabou. Não é porque eu não posso, eu posso. Mas eu não quero. Porque eu sou livre, inclusive, para isso. Porque eu vivo no Espírito, eu pendo para as coisas do Espírito. Então, quem anda segundo o conselho do Espírito, pende para as coisas espirituais. O olhar dele é focado no Espírito. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Se nós nos inclinarmos para a carne, fazemos inimigo de Deus. O texto diz que quem vive na carne é inimigo de Deus. E se pendemos para o Espírito, apagamos as influências carnais. Quando você pende para o lado do Espírito, você apaga as influências carnais da sua vida. A inclinação da carne é hostil a Deus, não querendo se sujeitar à lei. Pessoas com tal natureza não podem agradar a Deus. A natureza pecaminosa está vinculada à morte. No verso 6, veja bem, a inclinação da carne é morte. A natureza pecaminosa está vinculada à hostilidade contra Deus. No verso 7 diz assim, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então é hostil a Deus, provoca inimizade contra Deus. E a natureza pecaminosa, carnal, ela é a inaceitabilidade diante de Deus. Veja o verso de número 7, que diz o final dele:
pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então ele não aceita a lei de Deus. Quem vive na carne não aceita os preceitos de Deus. A carne não é sujeita à lei de Deus. Os carnais não são sujeitos à lei de Deus. Os carnais não são sujeitos ao comando da palavra e do Espírito de Deus. Quem vive na carne inclina para a morte. Inclina para a hostilidade contra Deus. Não aceita o governo e o comando de Deus. Mas quem anda segundo o Espírito apaga as influências carnais. Amém, igreja? Paulo ainda no verso de 11 até o 13 vai destacar uma outra verdade sobre aquilo que estamos meditando, uma vida no Espírito. O texto diz claramente que quem anda no Espírito serão ressuscitados. Então, em primeiro lugar, libertos do pecado, da lei e da morte, andam segundo o conselho do Espírito e serão ressuscitados. O texto diz bem claro no verso 11: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais. Então ele disse: se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em você, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo. Você vai ressuscitar também. Há uma diferença porque ele usa a palavra vivificados. E você sabe, eu anotei aqui, a presença do Espírito de Deus nos crentes garante que Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, revivificará os corpos mortais dos crentes. Você já parou para pensar nessa realidade? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas não espera um tempo Deus falar. Não dá uma olhada direitinho no texto. Você já imaginou o que será isso? O Cristo que foi ressuscitado, ressuscitou para ser primícia dos crentes. Nós ressuscitaremos também porque Cristo ressuscitou. E quem ressuscitou Jesus foi o Espírito de Deus. E o mesmo Espírito que você vive uma vida no Espírito é esse aí que vai te ressuscitar. Aí você fala: mas eu não vou morrer, pastor, eu vou ficar para semente. Tudo bem, você pode até ficar para semente, mas depois que Jesus arrebatar a igreja, você vai de algum jeito. Então, se você está crendo que você vai ver o arrebatamento, amém, glória a Deus. Mas os que morrerem serão ressuscitados. Serão revivificados. Presta atenção, igreja. Serão revivificados, vivificados por meio do Espírito que habita em vós. O papel do Espírito Santo na ressurreição dos crentes é um tema que a igreja não trata. Pouco a gente fala sobre isso. E pouco se ouve. O Espírito vai ressuscitar os cristãos. Vai ressuscitar os crentes. Mas sabe por que a gente não trata muito desse assunto? Porque a gente não gosta de mexer muito com esse assunto. Porque a maioria dos crentes tem medo de morte. Não é todos, mas a maioria. Ixi, tem um medo que se pela de morrer. Fala: sei lá para onde eu vou. Que jeito vai ficar? Quem morre vai para onde? Tá cedo. Vixe, passa a morte que eu estou forte. Vixe, dá 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá, faz uma mandinguinha, bate na madeira, espanta. Isso não vira, porque na hora que a morte vier, na hora que ela vier mesmo, pode estar batendo na madeirinha, pode fazer o que for. Agora, Deus prolonga os dias dos crentes na terra, prolonga, Deus dá vida, Deus abençoa, Deus aumenta. Mas só que a gente tem que tratar desse assunto com muita naturalidade, porque mesmo morrendo, a Bíblia diz que nós teremos os corpos vivificados. Mas quem tem uma vida no Espírito experimentará disso. Então, um corpo mortal é um corpo sujeito à morte. Diz Moody, o escritor Moody, comentarista, diz que um corpo mortal é um corpo sujeito à morte.
um corpo revivificado pelo Espírito Santo, torna-se imortal. Então, quando você passar pelo processo da revivificação espiritual, você se torna imortal. Você vive no Espírito. Então, a transição da mortalidade para a imortalidade é obra do Espírito. Sabe quando Jesus entrou na sua vida e você passa a viver uma vida no Espírito? Deus transiciona você da mortalidade para a imortalidade. Eu quero falar com as palavras bem simples para você entender. Quando você é de Cristo e vive uma vida no Espírito, Deus transiciona o corpo de mortalidade em imortalidade. Você sai e para de ser um mortal para ser um imortal. Você crê nisso? Quantos imortais tem aqui dentro? Ixi, tá feio. Quando você crê em Cristo, aceitou, foi salvo, e agora passa a viver uma vida no Espírito, Deus transicionou a sua vida de mortalidade para imortalidade. É no Espírito, você é imortal. Você é imortal. Você não sabia, né? Você pensou que você ia morrer, né? Você não vai morrer. Olha que notícia boa que eu tenho para você. Você quer um profeta melhor do que eu? Você quer um profeta melhor do que eu, que você vem no culto, o profeta fala que eu não vou morrer. Isso aqui é notícia, gente. Isso aqui é conversa boa. Você não vai morrer. Você é imortal. A Bíblia garante que nossa mortalidade foi transicionada quando o Espírito passou a habitar em nós. E mesmo que essa carcaça aqui canse dessa sepultura, eu vou ser ressuscitado, revivificado ou vivificado no Espírito, como Jesus foi. Então está garantido nosso futuro. Então você não precisa de revelação do seu futuro, de nada, irmão. Tem gente de crente que está numa bobeira, querendo descobrir o que Deus tem para revelar do futuro. Ah, larga de ser bobo, gente. O meu futuro já está garantido. Eu sou imortal. Eu vou ser ressuscitado. E viver uma vida com Deus. Ele não quer saber do meu futuro. Meu futuro eu já sei o que vai acontecer com ele. Estou salvo aguardando a eternidade. Agora veja bem, imortalidade não significa eternidade, tá? Você pode até ser imortal em Cristo, mas você não é eterno. No sentido que você teve começo. Quem tem começo, quem tem origem, quem nasceu em algum lugar no tempo, já não é eterno. Porque o eterno não tem começo nem fim. Mas nós somos imortais. Pela obra do Calvário, Cristo veio, morreu e ressuscitou para nos tornar espírito vivificante, vivificados. Porque nós éramos no Éden. Nós éramos espíritos vivificantes. Nós éramos... Quando o Senhor soprou o Espírito no homem no Éden, o homem tornou-se essa alma vivente e passou a ser o homem conforme Deus queria. Mas quando o pecado entrou, caiu, morreu. Agora Cristo veio e quando Cristo entra, segundo Adão, traz de novo o Espírito do homem, faz do homem o Espírito vivificante. Você precisa crer nisso para viver uma vida mais leve. Por último, o texto diz que nós somos herdeiros de Deus. O texto vai dizer no verso 14. Já estou para encerrar, tá, irmãos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão outra vez para estar em temor ou medo, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, além de ser ressuscitados, seremos herdeiros de Deus. Ou somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja o verso 16.
O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Filhos de Deus são definidos como aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são definidos como aqueles que são guiados pelo Espírito. Ou seja, é aqueles que o Espírito lidera. Amém? Presta atenção, filhos de Deus é aqueles que são liderados pelo Espírito de Deus. Você é liderado pelo Espírito, irmão? Irmã, será uma igreja liderada pelo Espírito? Eu estava pregando lá na igreja dessa pastora, dessa irmã, que eu fui final de semana, uma senhora que eu conheci, ela que me conheceu. E ia passar uns 10 minutos. Eu estava meio empolgado. Aí eu fiquei sem graça, não sabia como funcionava. Falei, eu vou passar aqui vamos terminar ou podemos avançar um pouquinho aqui para concluir o assunto? Ela falou aqui, quem lidera aqui é o Espírito Santo, pastor, pode continuar. Quem lidera aqui é o Espírito Santo. Quem deve liderar a sua vida é o Espírito Santo. Isso é governo, é comando. Você precisa ser espiritual a ponto de entender que o Espírito consegue te liderar. Mas o texto menciona duas coisas importantes e eu termino com isso. Fala sobre um espírito de escravidão e de um espírito de adoção. Que é o que nos torna herdeiro. Jesus, ao morrer na cruz, ele nos tornou herdeiros de Deus. E quem vive no Espírito tem consciência dessa herança. Sai de um espírito de escravidão para um espírito de adoção. Mas na originalidade o texto quer dizer, sai de um estado de espírito. Sai de um estado de espírito que pertence à escravidão para um estado de espírito que pertence à adoção. Foi isso que o Espírito de Deus, através da ressurreição de Cristo, fez conosco. Nós saímos de um estado de escravo para um estado de adoção. Escravidão e agora adoção. Aí você pensa, na escravatura, como era? As pessoas colocadas em um lugar, os escravos, eles não tinham acesso, eles tinham direito a trabalhar, e muito. Mais nada, eram escravos, eram chicoteados, eles apanhavam, eles eram restritos, né? Então, já imaginou a pessoa sair de um estado de escravo para ser adotado como o filho daquele fazendeiro, daquele dono da terra, daquela casa? Foi isso que Cristo fez conosco. Nos tirou de um estado de escravidão, de pecado, de vida, de morte, e nos colocou como filho, herdeiros de toda aquela posse da fazenda, da terra. Faz uma analogia dessa adoção. Pega um escravo e agora coloca como um filho adotado. Tem direito a tudo que os outros filhos biológicos tinham. Esse adotado tem também. Mas ele era escravo. Então sai de um estado de escravidão para um estado de adoção. O estado de escravidão é o resultado do medo. Esse estado, esse espírito, por isso que a palavra aqui é usada espírito, porque é um espírito amedrontador. Ele causa medo. A Bíblia explica aqui, temor. Diz assim, não temos mais esse espírito de escravidão que causa medo, que causa espanto, que causa temor, mas nós temos o espírito de adoção que traz um resultado de capacidade de orar e dirigir-se a Deus como Pai. Então o resultado agora é que eu tenho liberdade de orar e me dirigir a Deus como Pai. Antes eu não tinha, eu era escravo, eu tinha medo de falar alguma coisa,
Eu tinha medo de me conectar, e agora não, pelo Espírito, eu consigo ter acesso a essa herança, porque eu tenho consciência que eu fui adotado e consigo orar e entrar nesse ambiente de ser ouvido por Deus como Pai. Eu posso chamar de Pai. Eu posso chamar de Pai. Então, uma vida no Espírito, irmão, é uma vida que nos liberta do medo, do pecado, da lei e da morte. Você não tem mais condenação sobre suas vidas, sobre suas costas. Você não precisa pagar penitência mais não. Você não precisa subir a escadaria da igreja aí de joelho. Você não precisa ir na Aparecida do Norte pagar penitência. Você não precisa ir daqui em Diavaí com água nas costas, com mochila, a pé todo ano. Não precisa. Você não precisa ir para Figueirópolis, na marcha. Não. Ah, pastor, mas o senhor não fez 7 de volta. Isso aqui é ato profético. Isso aqui não é todo culto que a gente faz, não. Isso aqui é uma direção de Deus na hora do culto. Isso aqui não é religiosidade, não. Nós não formamos doutrina nisso. Você é liberto. Você não precisa pagar mais uma penitência. Porque você vive no Espírito, e é no Espírito que você acessa o ambiente espiritual. Você acessa. Você tem mais poder do que você imagina, porque você não sabe. Você não acessa as ondas do Espírito, então você se sente preso. Você pensa ainda com a mentalidade de escravidão, mas você já foi adotado, você já foi colocado num quarto novo. Já pensou? Pegou o escravo lá, ele dormia lá no galpão dos escravos, na senzala, lá naquele lugar onde era a senzala. O escravo estava lá. Até a tornozeleira dele, o tronco amarrava para não fugir. À noite. Falava que manga com leite fazia mal. Sabia disso? É de lá que vem essa historinha aí. Para não dar leite para os escravos, dava só manga. Eles chupavam muita manga porque é barato, tinha nos pés. Falar, se você beber leite, se você tomar leite, você morre. Aí tem muita gente aí que não toma leite com manga porque diz que faz mal até hoje. Porque o espírito da escravidão trouxe a mentalidade que aquilo ali não pode. E você sabe que a gente saiu escravo lá, aquele povo do deserto saiu escravo, Josué também, aquela turma que saiu do deserto ali, eles eram tudo escravo no Egito. A mentalidade deles era de escravo. Falou, oh, meu Deus, nós podíamos voltar lá para o Egito, lá tinha cebola, tinha pepino, dava para fazer uma saladinha para a gente comer. Agora Moisés trouxe a gente aqui para esse deserto, nós vamos morrer, vai faltar cova para nós aqui. A mentalidade de escravo, irmão, faz a gente querer morrer, faz a gente viver uma vida miserável, sendo que nós já somos adotados, somos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somente a vida no Espírito vai te dar esse acesso, essas chaves espirituais para você viver uma vida abundante, liberto do pecado, da lei, da morte. Somente uma vida no Espírito vai te dar acesso para você fazer isso. Uma vida pungente, empolgante em Deus, e ainda tem a certeza que se morrer aqui no físico, vai ressuscitar vivificado. Nem morrer não morre mais agora, o negócio está tão bom que não morre, é imortal, é vida eterna. A vida com Deus é muito boa, a vida no Espírito é muito boa, mas aí você tem que inclinar para as coisas do Espírito, buscar o Espírito e permitir que o Espírito testifique que você é filho de Deus. Amém? O Espírito Santo vai condicionando você dia após dia que você é filho de Deus. Não viva como escravo, viva como filho de Deus, adotado, enxertado pelo Senhor. Vamos ficar de pé, igreja?